Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso, esta semana, vamos conversar com Valdirene Amaral, estudante concluinte do curso de Comunicação da UESB, e ela fez como trabalho de conclusão de curso um documentário tratando sobre a representatividade da mulher negra na publicidade. Vamos começar, Valdirene, falando sobre a escolha do tema, né? Por que esse tema? Olá, Luciana. Olá a todos que nos acompanham. Quando eu tive que pensar no tema para o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiquei em dúvida sobre duas temáticas, mas as duas eram voltadas para as questões raciais. E aí eu optei em falar sobre a representatividade dentro das propagandas, dentro da publicidade. E aí eu queria obter informações não apenas de teóricos, sabe? Eu queria saber como que essas mulheres negras veem essa nova realidade, vem esse boom da representatividade, onde, graças a Deus, estamos vendo mulheres negras alcançando seus espaços e seus lugares dentro das peças publicitárias. E eu me sentia curiosa para saber se essas mulheres tinham um senso crítico sobre essa realidade, porque eu acredito que mulheres negras de uns 20 anos a mais tiveram a sua infância e a sua adolescência sem essa representatividade. E agora elas estão se vendo nas telas. E eu queria saber como que elas percebem isso, como que elas veem isso. E aí surgiu a ideia de fazer o documentário. Valdirene, geralmente os trabalhos de conclusão de curso são monografias, são artigos, textos, né, de forma geral. Por que essa sua escolha por essa forma de comunicação, né, documentário? Quando eu pensei em fazer um documentário, eu não tinha ideia do seu caráter educacional. Porém, estudando sobre o tema, vendo sobre a questão do documentário, sobre a essência do documentário, sobre a história do documentário, eu vi o caráter dele de produzir reflexões sobre o cotidiano e produzir conhecimento de forma democrática, onde pessoas de diferentes níveis de escolaridades, de diferentes realidades, pudessem absorver conhecimento. Bacana, o Universo Diverso também tem esse propósito, democratizar conhecimento, democratizar comunicações que às vezes ficam presas ali no âmbito acadêmico. Minha avó, ela não teve a oportunidade de estudar, entende? Então eu compreender que ela vê aquele documentário, ela vai poder absorver conhecimento, que o meu irmão que está ali no ensino médio vai poder alcançar esse conhecimento, que um doutor, enfim, pessoas de diferentes realidades, como eu falei, vai poder compreender aquilo que está sendo passado. Eu acredito que as monografias, os artigos, as resenhas críticas, muitas vezes fica muito presa à bolha da universidade. E aí a gente não consegue, muitas vezes, produzir mudanças, produzir revoluções, evoluções, porque a gente não consegue levar esse conhecimento para realidades diferentes. Eu acredito que eu consigo expressar melhor as ideias dentro de um audiovisual do que de uma escrita. E também por acreditar que, captando as falas dessas mulheres, vendo essas mulheres se expressar, porque a expressão não está apenas na forma verbal, mas até mesmo na forma que essas mulheres se expressam com o corpo, eu acho que seria muito mais legítimo as falas delas dentro de um audiovisual. E aí eu também queria não apenas ter essas falas, mas eu também queria ter professores das áreas envolvidas na temática para que a gente pudesse trazer um conhecimento a mais para quem assistisse, que tivesse uma ideia muito mais ampla da questão. E aí as falas dessas mulheres negras foram, digamos, interpretadas por esses teóricos. Dentro eles foram Adler, Alinaldo e Núbia, que foram os 3 professores que tiveram dentro do documentário para falar um pouco do que estava por trás dessa representatividade que a gente vê hoje. Quando eu estudei, quando eu parei e percebi que o documentário nos dá essa liberdade, eu fiquei encantada e eu percebi que tinha sido uma ideia feliz. Bem, Valdirene, voltando agora ao tema do documentário em si.
A mulher negra e as pessoas negras de forma geral já vêm sendo representadas nas publicidades há algum tempo, né? Qual foi a intenção ao trazer esse tema e a opinião dessas mulheres nessas publicidades? Como eu disse anteriormente, o que eu tinha de curiosidade era perceber como que as mulheres negras viam esse novo cenário em que elas estão sendo mais representadas dentro da publicidade. E algo que me chamou a atenção é que em alguma das falas delas foram evidentes que elas se sentem novamente num estado em que elas não são validadas porque elas não têm os traços das mulheres negras que estão ali naquele comercial. E o que a própria mulher acha e relata sobre essa representação? Essas mulheres negras que foram escolhidas para o documentário, elas têm mais de 20 anos. E na sua infância e na sua adolescência, o padrão que era estabelecido era o padrão da mulher branca, cabelo liso. Então, elas não tinham aqueles traços, então a beleza delas não era validada. Então elas se sentem de novo nesse cenário, mesmo sendo controverso, porque agora há mulheres negras, há uma ascensão maior de mulheres negras, elas se sentem de novo nessa situação de perceber que só porque ela não tem determinado traço, não veste determinadas cores de roupas, elas estão de novo à margem, entende? Elas estão de novo com aquela sensação de tipo, e eu? Sabe? Será que eu não sou negra? Então, eu acredito que há uma necessidade de que quando uma empresa, quando uma marca pensa na questão da representatividade, trazer dentro dessa representatividade uma diversidade maior, para que ocorra de fato a união, que ocorra de fato uma representatividade mais assertiva. E com relação às empresas, o fato delas representarem essas mulheres através das suas publicidades, isso já denota uma responsabilidade social da parte delas ou precisaria de mais coisas? As transformações que a gente vê hoje nas peças publicitárias vêm da luta dos movimentos negros, vêm da luta dos movimentos de minoria. Só que isso é um problema quando a gente coloca todo o peso da transformação em cima dos movimentos e esquece que uma empresa tem suas responsabilidades sociais. Quando uma empresa se responsabiliza em trazer a representatividade dentro da sua marca, ela tem que saber que isso tem que ir além das peças publicitárias, que isso tem que ir além dos seus comerciais, porque senão ela só está tendo uma ação de usufruir da luta e não promover uma mudança, não promover uma igualdade racial. Isso é muito prejudicial, porque acaba reduzindo a luta de anos em mercadoria, sabe? Desvalorizando lutas, desvalorizando vozes que foram resistências, que foram necessárias para que houvesse mudanças e colocando uma etiqueta de compra em cima dessas vozes. Então é necessário que a gente entenda que uma empresa que de fato se diga antirracista, ela tem que fazer isso de dentro para fora. Não é só estampar nos seus áudios visuais, não é só se estampar no Dia da Consciência Negra, mas é o que essa empresa faz nos outros meses do ano, entende? É o que essa empresa faz quando aquilo não vai ter tanta visibilidade. E assim, quando a gente compreende que uma empresa tem sua responsabilidade social, a gente consegue cobrar, né, dessa marca, dessa empresa, um posicionamento efetivo que de fato traga uma representatividade e uma igualdade racial. Semana que vem, novo tema aqui no Universo Diverso. Até lá.